A Ele a glória, a Ele o louvor, toda a honra e toda a glória. Nós temos que dar ao nosso Deus, nós temos que começar o nosso dia, meus amados, primiciando o nosso Deus, né? A melhor parte da nossa vida, a melhor coisa que nós podemos, que nós temos liberdade para hoje estar é na presença do Senhor, é levar a palavra do Senhor, é compartilhar com o meu e com o seu coração a palavra que Deus quer para mim e para você. Neste domingo abençoado, ontem que nós temos que começar a nossa semana, hoje é o primeiro dia da semana, né? Nós temos que começar o quê? Consagrando a nossa semana ao Senhor. E se está consagrado na mão do Senhor, então tudo dará certo. Vamos começar o nosso dia orando, agradecendo a Deus, porque eu deitei, eu dormi e eu acordei, porque o Senhor me sustentou, guardou minha vida, guardou a minha casa, a minha família. Enquanto a gente dorme, né, meus amados, quanta coisa no mundo espiritual acontece que nós não vemos. Quanta coisa, quantas setas que o maligno lança, quantas setas malignas, né? Quanta coisa ele tenta contra a vida daqueles que servem o Senhor, daqueles que esperam, daqueles que confiam no Senhor. Então nós temos que nos proteger, nos armar, nós temos que nos armar com a couraça da justiça, nós temos que estar protegidos pelo Salmo 91, que quando eu estou fazendo a minha live, meus amados, eu fico muito triste com isso, sabe? Tem pessoas lá assistindo a live, mas quando você fala, vamos orar o Salmo 91, sai um, sai dois, começa a sair. Não tenho tempo para orar o Salmo dos livramentos, o Salmo da proteção, o Salmo que nos guarda, o maior Salmo que tem dentro da palavra de Deus, o Salmo 91, não é verdade? E as pessoas não têm o tempo, estão com os coração endurecido, como foi a palavra de ontem. Aí quando chega essa parte, os coração eles ficam endurecidos, mas vamos quebrar esse mal pela raiz. Vamos começar o mês de agosto aí abençoado, que para muitos é o mês dos desgostos, mas para nós que cremos na palavra do Senhor, é o mês do gosto. Amém, meus amados? Então vamos orar o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos e longos e longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o nosso pastor e nada nessa vida nos faltará. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Que teu nome cresça, o meu diminua. Que o Senhor apareça e que eu desapareça, que a tua palavra, Senhor, passe céus e passe a terra, mas ela jamais voltará vazia. E a primeira palavra que eu vou compartilhar com você, tem duas palavras para compartilhar. Com o meu e com o seu coração. A primeira está o hábito de julgar os outros. Nós julgamos as pessoas e nós somos julgados por coisas que a pessoa nem sabe da nossa vida, nem sabe o que você está passando, mas está lá, julgando, falando mal, julgando o teu irmão. Então eu tenho essa palavra para compartilhar com você. E os dois caminhos que a porta, meu amado, ela continua sendo estreita.
ela sempre vai ser estreita. A porta que você vai passar, ela é estreita, meus amados. Não se engane, não. O diabo, ele vai oferecer coisas fáceis, porta larga para você passar. Mas depois que você passar por esta porta, não tem mais volta. Então, essas duas palavras para compartilhar com o meu, com o seu coração. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Que teu nome cresça, o meu diminua, que o Senhor apareça e que eu desapareça. Que a tua palavra, Senhor, passe céus e passe a terra, mas ela jamais, jamais, jamais voltará vazia. A palavra do Senhor, ela vem cheia para nossas vidas. E a primeira palavra está em Mateus. Perdão, é que eu estou com uma renite. Está em Mateus 7. O hábito de julgar os outros. Tem muitas pessoas que eu conheço, que eu sempre falo, não julgue para não ser julgado, né? Mas a pessoa ainda não colocou na cabeça. Ela se acha boa, se acha sempre a melhor. E não é assim, meus amados. Então, Mateus 7 fala assim, ó. O hábito de julgar os outros. Não julgueis, para que não sejas julgado. Porque com o juízo com que julgardes, serei também o que? Julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vós hão de medir a vós. Então, com a medida que você julga as pessoas também julgam você. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está o quê? No teu olho. É tão fácil, né, meus amados? Nós apontar o dedo para aquela pessoa, falar mal daquela pessoa. E na verdade, é só Deus sabe o que se passa dentro daquela casa, a situação que aquela pessoa está passando, só Deus sabe o que acontece dentro de uma casa, não é verdade? Mas muitos julgam, né? Ah, fulano, ciclano. E às vezes não é nada disso que estão falando daquela pessoa. Ou como dirás o teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, não deteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pise, voltando-se e despedacem-se. Olha que palavra maravilhosa. E a segunda palavra que eu quero compartilhar com o meu e com o seu coração, ela está, e continuando, 7:13. Os dois caminhos, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta espaçosa, o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos que há de encontrar e passar por ela. Olha só que palavra para o meu e para o seu coração nesse domingo, meus amados. Vamos consagrar a semana, que nós tenhamos uma semana abençoada, consagrada, guiada, protegida pela mão do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por essas duas palavras. Então, tira a trave primeiro dos teus olhos, para depois você falar da vida do teu irmão. E muitos não conseguem enxergar um palmo na sua